Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar agora nossas aulas sobre ecologia, tá? Então, a gente vai ter uma série de aulas sobre ecologia, mas eu vou começar falando sobre os seus principais conceitos. Tá? Então, essa é uma aula introdutória ao estudo da ecologia, que é um assunto bem importante, um conteúdo bem importante da biologia e que cai bastante em prova, tá? Meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e espero estar ajudando vocês. Bom, a ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, tá? Então, a palavra ecologia vem do grego, onde oikos significa casa, a nossa casa, né? Que é o nosso ambiente, o nosso planeta, e logos significa estudo. Então, é o estudo da nossa casa, tá? E as relações que acontecem entre ela, seus seres vivos, né? A gente tem que se colocar aí nesse meio, tá? Então, entre os organismos, né? O estudo dos organismos e o meio em que ele vive. Bom, a gente vai falar agora os principais conceitos dentro da ecologia. Começando aí com biomassa. O que é biomassa? É a matéria orgânica que compõe o corpo dos organismos, dos seres vivos, tá? Tudo que faz parte aí, a matéria, a massa que vai compor os organismos. Biosfera é a região do planeta onde vai ter vida, onde tem os seres vivos, tá certo? Onde os seres vivos vivem. Biótopo é a área geográfica onde vai se encontrar uma comunidade. Eu vou explicar a vocês o que seria uma comunidade. Cadeia alimentar. Ela vai representar a transferência de energia, tá? De matéria e energia, que se inicia sempre de um organismo produtor, certo? E termina em um decompositor. A energia dos alimentos, ela vai ser passada aí de um nível trófico, que a gente chama, são os níveis, né, de energia, para o outro, certo? Sempre começando com o produtor. A gente vai ter uma aula só falando de cadeia alimentar, tá? Em breve. Ciclo biogeoquímico. Também vamos falar sobre cada um. É um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que vai permitir aos elementos circularem entre os seres vivos e a atmosfera, hidrosfera e litosfera, tá? Vai permitir com que esses elementos circulem, sejam renovados. Componentes abióticos são componentes sem vida de um ecossistema. Então, a gente tem aí, no ecossistema ele vai ter componente biótico, que são os componentes vivos, né, os seres vivos, fungos, protozoários e animais, e os não vivos se relacionando, que vai ser aí água, gases, né, como oxigênio, gás carbônico, o solo e a umidade. Consumidores são os seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento, são os seres heterotróficos. Eles vão precisar se alimentar de outro ser vivo para obter energia. Nós somos consumidores, somos seres heterotróficos. Decompositores são os seres que vão obter nutrientes e energia a partir da decomposição de matéria orgânica. Então, numa cadeia alimentar, a gente vai ter aí os produtores, que são os seres autotróficos, né, que são capazes de produzir seu próprio alimento, os consumidores e os decompositores, certo? Esses decompositores, eles vão obter nutrientes e energia, decompondo a matéria orgânica e devolvendo, né, para a natureza os nutrientes, tá? Aquela matéria para continuar aí no ciclo, que a gente vai ver mais na frente. Ecossistema. Então, ecossistema, ele é a interação dos seres vivos, certo? Dos fatores bióticos com os fatores físicos e químicos, os fatores abióticos. Então, a interação desses dois fatores que eu falei agora para vocês, né, que tá aqui na imagem, os componentes abióticos, os nutrientes, os ciclos dos gases, águas e minerais, e a relação aí dos fatores bióticos. Então, o ecossistema ele vai juntar tudo isso aí, tá? Os consumidores, decompositores, produtores. Então, o que tem vida e o que não tem, o que está se relacionando, vai
fazer parte do ecossistema. Espécie são organismos semelhantes capazes de se reproduzir e produzir descendentes férteis. Esse é o conceito que a gente usa na biologia. Esse conceito, ele não é tão específico para todos os seres vivos, como o caso aí das bactérias. Mas quando a gente estuda especiação, eu expliquei aqui a vocês o que seria espécies, como é que se forma uma nova espécie, quando a gente viu a aula de evolução. Se vocês quiserem ver aqui, tá? No canal tem uma série de aulas de evolução e a gente fala sobre isso. Aí vocês vão entender melhor por que esse conceito de espécie não cabe, tá? Por quê? Nesse caso, as espécies são aqueles capazes de se reproduzir e produzir seres férteis. Mas tem os seres que se reproduzem assexuadamente, né? Então, eles não trocam material genético aí. Então, eles se autorreproduzem. Então, é o caso aí das bactérias. Ela não precisa de outro ser para se reproduzir. Então, se reproduz assexuadamente, então não entra dentro desse conceito. Mas o conceito geral de espécie é esse, tá? Todo indivíduo que consegue se cruzar e ter descendentes férteis vai ser uma espécie, tá? Da mesma espécie. Se não conseguir, aí é espécie diferente. Habitat é o local em que a espécie vive, determinada espécie vive. Né? Pode ser o intestino de um animal, pode ser, no caso aí de algumas bactérias ou protozoários, pode ser um tronco de uma árvore, né? Como o caso de algumas aves, o solo. Então, é o local onde a espécie vive, é o habitat. Já o nicho ecológico, tá? É bem importante vocês entenderem essa diferença. O habitat é onde eles vivem. Nicho ecológico é o papel da espécie naquela comunidade, o que ela faz ali naquele local, né? Seus hábitos alimentares, sua reprodução, as relações ecológicas que ela tem com os outros seres vivos dali e as atividades que ela relaciona, é tudo o que ela faz ali naquele ambiente, tá? É um nicho ecológico, certo? Nível trófico, posição em que a espécie ocupa na cadeia alimentar, se ela é produtora, se ela é consumidora, se ela é decompositora, isso é um nível trófico, certo? Pirâmide ecológica, a gente vai ter uma aula aqui só para explicar essas pirâmides ecológicas também, tá? Mas ela é a representação gráfica do fluxo de energia da matéria de um ecossistema, certo? De um ecossistema para outro. População, conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que vive em um determinado local. Então, digamos, a gente tem uma população de formigas que vive no formigueiro, né? Relacionada a gente, a população de uma determinada cidade, a população de abelhas que vivem numa colmeia. Então, é o número de seres vivos de uma mesma espécie que vive no mesmo local, tá? Determinado local. Produtores, seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, os autotróficos, a base da cadeia alimentar. Isso aqui, gente, nessa imagem que eu coloquei, é um exemplo de uma pirâmide ecológica, tá? Você tem aqui na base os produtores, os consumidores primários, consumidores secundários, terciários, assim vai, tá? Seria um exemplo de pirâmide ecológica, mas a gente vai explicar isso mais na frente. Relações ecológicas são as relações em que os seres vivos possuem uns com os outros, tá? Essas relações, elas podem ser indivíduos de uma mesma espécie, que a gente chama de interespecífica, e indivíduos de espécies diferentes, que a gente chama de intraespecífica, né? Aí eu coloquei um exemplo aqui, mesma espécie, as abelhas, certo? Espécies diferentes, um inseto, né? A borboleta e a flor, são espécies diferentes, seria intraespecífica. A gente também vai estudar isso aí, tá? Sucessão ecológica seria a sequência de alterações que acontecem aos poucos, gradualmente, na comunidade de um ecossistema, no bioma e tal, certo?
as alterações que ocorrem ali. E teia alimentar é o conjunto de cadeias que vão estar interligadas, se relacionando uma com a outra. A gente vai ver isso tudinho, tá, gente? Só são alguns tópicos, alguns conceitos que a gente vai estudar dentro da ecologia. Bom, então, para resumir os níveis para concluir, né, a aula, a gente vai ver agora os níveis de organização na ecologia, tá? Então, população, como eu já falei, é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem juntos e apresentam aí maiores chances de reprodução entre si, certo? As espécies, por sua vez, são organismos com características geneticamente semelhantes e com isso aí o cruzamento de indivíduos da mesma espécie vai gerar descendentes férteis. A gente tem exemplos aí de população de caranguejos, ursos, de pau-brasil, de girafas, como eu coloquei aqui, de aves. Isso é população é um número de organismos da mesma espécie. Comunidade representa o conjunto das populações que vivem numa mesma região, né, num determinado aí local, em condições ambientais específicas, interagindo entre si, certo? Também chamada aí de comunidade biológica, biocinosa, biótopo. Então, são várias populações, certo? Que convivem, que compartilham o mesmo ambiente, compartilham ali a mesma região, interagindo umas com as outras. Isso seria comunidade, tá? A gente tem aí aves com insetos, plantas numa região, é exemplo de comunidade. Ecossistema é o conjunto de comunidades, tá? São várias comunidades interagindo entre si no mesmo ambiente. Então, ela é formada aí pela interação da biocineses e biótopos. A reunião de diferentes ecossistemas, tá? Ela é conhecida como bioma. E nele vão estar reunidas características próprias, como vegetação, né? Tipo de a fauna e flora, condições ambientais, a diversidade biológica. A gente vai estudar esses biomas, tá? Tem os biomas mundiais, tá? E os biomas brasileiros, como a Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônia. A gente vai estudar isso também. E a biosfera, para concluir, é o nível mais amplo, né, onde vai corresponder ao conjunto de todos os ecossistemas diferentes do planeta, é o local onde vai ter vida, certo? Toda a biodiversidade da Terra que existe na Terra. Então, ela é a variedade de tudo que existe na Terra, certo? Vai estar incluída aí na parte da biosfera, onde tem vida. Então, resumindo aqui nessa imagem, a gente tem um organismo, né, uma espécie. Vários indivíduos da mesma espécie constituem uma população, várias populações diferentes constituem a comunidade e eles vivendo, né, com os fatores bióticos, abióticos, relacionando entre si, várias comunidades formam o ecossistema. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula introdutória, né? Em breve a gente vai ter mais aulas aí explicando cada tópico aqui que a gente viu. Tá? Qualquer dúvida, deixa aí os comentários. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.